Olá, gente. Outro dia estava no grupo de WhatsApp, né, num debate, e alguém falou assim, os arminianos, eles não são salvos porque não creem na doutrina da perseverança dos santos. Eu me choquei com aquela afirmação, porque é uma afirmação muito grave, muito pesada. E aí, eu lembrei no grupo de debates que aquela proposição, ela ignora alguns aspectos importantes que muitos presbiterianos, inclusive, ignoram. Primeiro é que a nossa Confissão de Fé de Westminster, ela, como padrão de doutrina da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem duas doutrinas importantes que valeriam a pena os presbiterianos estudarem: o capítulo 17 e o capítulo 18. O capítulo 17 é o capítulo que trata especificamente da doutrina da perseverança dos santos. O capítulo 18 trata da doutrina da certeza da graça e da salvação. Então, eu queria, nessa breve fala minha, colocar para vocês como nós, presbiterianos, devemos encarar essa questão do ponto de vista do capítulo 18 da Confissão de Fé de Westminster, que é baseado no princípio da Escritura. Veja, o capítulo 18 da Confissão de Fé de Westminster, ele lida com a doutrina da certeza da graça e da salvação. Aliás, esse é o título do capítulo lá, né? E ele tem 4 ideias fundamentadas nas 4 seções. A primeira ideia é a possibilidade da segurança de salvação, na seção primeira. Depois eu tenho o fundamento da segurança da salvação, na seção segunda. Eu tenho o cultivo dessa segurança na seção terceira e a renovação da segurança na seção 4. Inclusive, vai ser um estudo que eu vou ministrar em nossa igreja sobre esse assunto muito caro para nós. Na seção primeira da Confissão de Fé de Westminster, nós temos a tríplice possibilidade em relação à graça da certeza da salvação. Primeiro, nós vamos ter a possibilidade da falsa segurança. Depois, nós temos a possibilidade da verdadeira segurança. E, por fim, a possibilidade da falta da segurança. São bem interessantes essas 3 ideias presentes na seção primeira do capítulo 18 da Confissão de Fé de Westminster, né? Veja, aqui nós podemos entender que as verdades são muito claras na nossa vida cristã. A grande questão é como podemos considerar a irmandade daqueles que não professam crer nessas mesmas verdades que nós cremos. A nossa Confissão de Fé ela não é exclusivista, bem como nem o presbiteriano que nós conhecemos é exclusivista. Na verdade, advoga que há sim uma forma como considerar a irmandade, como lidar com essas questões, né? Eu não posso dizer que ele não é salvo porque não crê na perseverança dos santos, né? A questão da irmandade a gente pode até discutir, né? Mas então, em nossos arraiais, né, como a Confissão de Fé diz que é o seguinte, né, juntamente com a Bíblia, que em muitos casos há pessoas que pensam serem salvas e não são. Estão em nossos arraiais presbiterianos e em arraiais não presbiterianos, não confessionais. A Confissão de Fé vai chamar isso de falsa segurança, pois há necessidade de estarmos vigiando o nosso coração, como diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9, e Mateus 7, verso 23. Então, eu preciso examinar a mim mesmo para saber se eu estou na verdade, no caminho, no Evangelho, né? Então, não é porque alguém duvida da doutrina da perseverança dos santos que a pessoa é perdida ou ela não é crente. Isso é importante estabelecer isso. Segundo, a consideração que a primeira seção da Confissão de Fé coloca é a questão da possibilidade da verdadeira segurança. Alguém pode verdadeiramente ter a segurança, sendo ele calvinista ou arminiano. Ele pode ter. Aqui somos alentados em saber que esta possibilidade só é possível em Cristo. Se alguém confia unicamente em Cristo Jesus para a sua salvação, sim, ele é salvo. Não importa se ele é calvinista ou não, ele é salvo. Ele pode ser salvo e ter uma segurança de sua salvação. Conquanto, em termos doutrinários, calvinistas e arminianos não professem as mesmas verdades, os chamados 5 pontos do calvinismo, e aí entra a discussão da irmandade. Se ambos centralizam seu coração, sua fé, seu relacionamento com Cristo, então ele tem a segurança em Cristo Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, é alentador neste sentido.
Então, eu entendo que um crente que crê apenas em Jesus Cristo para a sua salvação, ele está na possibilidade de ter a segurança da salvação certa. Veja, no primeiro caso, são os hipócritas, que se acham salvos e não são. No segundo caso, são crentes verdadeiros, que creem unicamente em Jesus Cristo e que encontram em Cristo a certeza de que são salvos, sejam eles calvinistas ou não calvinistas. Isso é um ponto interessante. Agora, uma terceira possibilidade que a Confissão de Fé coloca para nós é a possibilidade da falta de segurança. E aqui tem sido ponto crucial no debate. Sabemos que há aqueles irmãos de tradição arminiana, com quem convivemos, que por mais que você fale a respeito da doutrina, do conceito, da perseverança dos santos, eles não creem. E não aceitam, de modo algum, a doutrina, e ainda julgam muitas vezes como doutrina demoníaca. Esse caso aí é um caso terrível. Porém, olhamos outros para aqui que são de tradição arminiana, que têm uma vida piedosa. E que eles são, de fato, crentes em Jesus Cristo. Você vê isso na vida deles. Mas eles não se veem como pessoas salvas. Né? Eles não têm a segurança de que vão para o céu. Isso é a falta de segurança. Às vezes a falta é porque o evangelho que ali é pregado e ensinado não fomenta a segurança de salvação na vida deles. Ou talvez seja a ausência de uma consciência da graça salvadora e da certeza salvadora pode atingir também calvinistas. Se você lê, por exemplo, a história de John Owen, por exemplo, John Owen contando sobre isso, John Owen muitas vezes foi carregado do púlpito da igreja, assim, nas suas dúvidas e lutas com a salvação. É impressionante quando você estuda os puritanos sobre isso, né? Essa ausência de consciência, ela pode atingir qualquer pessoa. Como? Quando você tem ausência aos meios de graça, é dia de ceia na igreja, você não participa, né? Reunião de oração, que é um meio de graça, nós cristãos cremos que a oração é o meio de graça, você não vem para a reunião de oração, então sua fé fica enfraquecida. O não querer estar debaixo da pregação da palavra de Deus enfraquece a sua vida, né? Ela é diminuída, enfraquecida. A ausência ao culto público corporativo também provoca essa diminuição, né? Então, essa crise espiritual, essa ausência de certeza, ela afeta tanto o arminiano quanto o calvinista. Conquanto não existe um laço de irmandade entre arminianos e calvinistas do ponto de doutrina dos 5 pontos, ainda assim existe um laço de irmandade através da pessoa e da obra do nosso Redentor Jesus Cristo. E a doutrina aqui anunciada nos lembra exatamente esse aspecto, de que a certeza da graça e salvação fala muito mais a nós do que qualquer discussão teológica. Isso para mim acho que é o ponto fundamental. Então, que nós possamos olhar para essas verdades da certeza da graça e salvação e vivenciá-las. Nutrir, alimentar, cuidar do nosso coração, cuidar da nossa alma, ler a Escritura, orar, buscar a Deus, seja de qual tradição você pertença, arminiano ou calvinista. O alvo é Cristo, né? Podemos entrar nos nossos debates teológicos, nas nossas brigas teológicas, mas Cristo é o alvo da nossa vida cristã, tá bom? Então Deus abençoe você, se inscreva no nosso canal, segue o nosso perfil, Deus abençoe você, nos vemos no próximo vídeo.